Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Mamãe Quero Papá. E hoje eu quero tratar com vocês 3 grandes desafios que, na minha opinião, são bem comuns para todas as mamães e todos os papais que vão iniciar a introdução alimentar do seu bebê, tá? Que são esperar o tempo certo, controlar a sua expectativa e manter-se firme nas decisões que você estabeleceu desde o início. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e eu quero que você fique até o final para você entender um pouco sobre o que te espera se você ainda não começou a introdução alimentar do seu bebê, tá? De cara, essa não é uma fase tão fácil, como a amamentação também não é fácil. A gente não nasce sabendo amamentar o bebê, a gente vai aprendendo e os primeiros dias são processos realmente de conhecimento do bebê e da mãe, naquele entrosamento para o negócio desandar. Mas nem sempre é fácil, tem muitos tropeços e acertos no meio do caminho, não é verdade? Na introdução alimentar também acontece isso. E aí eu quero te ajudar te preparando para esse momento, tá? Então vamos lá. Esperar o tempo certo. Gente, a gente vive num momento bem especial, digamos assim, da história da introdução alimentar. A gente vem de um modelo que começava a introdução alimentar muito cedo, e aí precisava ser feito algumas coisas naquela época que a gente hoje, esperando até os 6 meses, que é o preconizado pela Organização Mundial da Saúde, apoiado pelo Ministério da Saúde do nosso país e da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é realmente esperar até 6 meses. E por quê? Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Mas de cara é isso, esperar até os 6 meses. E a partir daí, de acordo com o que o bebê está demonstrando de maturidade, né, dos sistemas motores e de outros mais também, aí a gente inicia a introdução alimentar. Mas antes não era assim. Como é que era feito? O bebê, tinha bebê, gente, que começava a introdução alimentar com 2 meses, um mês. A gente ainda vê isso hoje. Por isso que eu digo que a gente está no momento de transição, mas não é o indicado, tá? Começar muito cedo causa, inclusive, mais risco para alergias alimentares, tá bom? Então é um desafio grande, porque a gente vive nesse momento aí de transição. E eu entendo você quando você fica louquinho da vida, sem saber o que fazer, ouvindo sei lá, geralmente as pessoas mais antigas, né, falando: ah, começa com 4 meses, com o suquinho. Às vezes, inclusive, até alguns profissionais indicam isso, né? Ah, começa com papinha de tal fruta e tudo. E aí, quebrando esse período, né, de 6 meses, quando o bebê já começa com 4, tudo. 5 meses, 5 meses e meio é um período que as pessoas mais começam a introdução alimentar, certo? Mas o que a gente vê é que realmente existem mais benefícios para o bebê começando apenas aos 6 meses do que antes, tá? Às vezes o bebê está sentando super bem, às vezes o bebê tem muito interesse em estar comendo o que ainda nem comer, em estar experimentando o que as pessoas estão comendo, que isso aí é muito legal, é muito bacana quando a prontidão parte do bebê, tá? Mas são cenas do próximo capítulo entrar nessa questão de prontidão, tá? Então, realmente esperar o tempo certo não é fácil. Eu te entendo se você fica confuso, tá? E aí eu vou te dar umas dicas mais pro final. E controlar a sua expectativa. Gente, isso é um dos pontos mais difíceis da introdução alimentar. Por quê? No início, como eu falei, é um processo de adaptação do bebê, né, de transição entre a alimentação láctea, né, do leite ou materno ou leite de fórmula, para a alimentação com sólidos. É um período de crise para o bebê e para os pais também, né? Então, assim, claro, todo pai, toda mãe quer que o bebê coma logo um pratão desde o início, né? Ah, meu filho come, aí começa, né, aquele negócio. Ah, a vizinha fala que o bebê dela já comia um monte no começo. A outra diz que não, que é assim mesmo, tem que esperar, não sei o quê. E aí a gente fica nesse meio termo. E quando não é a gente, mãe, ou a gente, pai, que faz a introdução alimentar do seu bebê, às vezes a coisa ainda fica mais complicada, né? E aí controlar a sua expectativa de que tem que esperar o tempo do bebê, que tem bebê que vai comer bem de cara, outros vão demorar um pouquinho mais, uns aceitam o que você oferecer, outros são mais pé atrás, assim, aceitam uma coisa, outra não, às vezes demora mais, você tem que oferecer mais vezes para aceitar. Isso tudo é normal, gente, tá? Não precisa ficar muito apreensivo. Deixa o negócio acontecer tranquilo, como a amamentação. A gente fala que a amamentação deve ser em livre demanda, né? Quando o bebê tiver fome e tudo, ele vai pedir.
e quando ele já estiver satisfeito, ele vai parar. Então a gente tem que lembrar que essa regulação do bebê, da questão da sua fome e da sua saciedade, se mantém. O bebê não perde isso quando começa a introdução de alimentos, tá? Então lembrar que o bebê consegue saber quando ele está com fome e quando ele não está mais com fome, e ele dá sinais para isso, disso pra gente, isso é fundamental e vai te ajudar a diminuir a ansiedade, porque se você confia que seu bebê sabe o quanto ele precisa comer, como ele sabia lá no leite, principalmente quando é o leite materno, então as coisas vão seguir com mais tranquilidade, tá bom? E por último, manter-se firme nas suas decisões. É muito complicado quando você já tem mais ou menos a sua cabeça tudo estabelecidinho, tudo certinho, porque você leu nas fontes certas, você se informou. E aí, às vezes, acontece de que a escola não faz desse jeito, ou quem vai cuidar do bebê não vai seguir a mesma linha que você, tá? Eu sei, eu te entendo. Quando eu fui buscar a escola para os meus filhos também foi muito complicado, porque uma das primeiras coisas, eu pedia logo para ver o cardápio, e aí realmente tinha cardápios muito absurdos, que colocavam coisas assim para as crianças muito pequenas comerem, doces, achocolatados, muito industrializados já no início, né? Eles muito pequenininhos. Então não dá, gente, não dá. Tem coisas que a gente tem que saber até onde tolerar e outras não. Então a gente só consegue se manter firme nas decisões da gente quando a gente tem conhecimento a fundo daquilo. Então, se eu sei, por exemplo, que eu não devo dar açúcar para o meu filho antes dos 2 anos, eu sei o porquê disso, fica muito mais fácil me manter firme. E aí, quando querem dar danoninhos, não a marca, eu tô falando, né? Enfim, várias marcas de iogurtes, de fruta e tudo, eu sei que aquilo ali não faz bem e por quê. Então, eu me mantenho firme porque eu sei bem o porquê daquilo. Então, a gente só consegue isso com informação de qualidade, tá? E aí, eu quero te convidar para estar me seguindo também aqui no YouTube. Também tem o meu canal lá no Instagram, que eu vou estar passando isso para vocês, né? As melhores orientações. O que é que está sendo estudado e que está sendo visto que faz mal para o bebê e que antes a gente pensava que não. Né? Quantas pessoas davam iogurte para o bebê, danoninho e tudo, achando que tava certo, né? Por quê? Porque é dito que aquilo ali é comida de bebê, mas não é. E traz muitos prejuízos, né? Por conta dos corantes, enfim, de tudo que tem lá dentro, tá bom? Então esse é um recadinho que eu queria dar hoje pra você. Esses 3 pontos que eu queria que você pensasse realmente, né? Esperar o tempo certo, eu sei que não é fácil, por isso eu tô aqui. Se você precisar de orientação, precisar de ajuda, eu tô aqui pra te ajudar, tá? Pode mandar mensagem no direct pra mim, lá no Instagram. Controlar a sua expectativa, eu sei também que não é fácil, todo mundo quer. Eu tenho 2 filhos, eu passei por isso 2 vezes, tô passando ainda com o meu segundo filho. E muitas vezes, é claro, que eu queria que ele comesse aquele prato de salada e ele não quer. O que eu posso fazer, né? Eu vou mudando a forma de apresentar, deixando mais interessante, colocando junto com outras coisas para ficar mais colorido, mais divertido. Mas nem sempre dá certo e a gente tem que entender também, tá? E manter-se firme porque você sabe o que deve ser dado, porque você estudou, você foi a fundo. Gente, para fazer a introdução alimentar, a gente tem que parar um pouquinho de estudar, tá? Para cuidar dos bebês, nenhum vem com manual, a gente precisa se dedicar um pouco para estar aprendendo um pouquinho sobre os bebês e a introdução alimentar em especial também, tá bom? Então esse que foi meu recadinho de hoje. Se você curtiu, dá um like aqui e vamos seguir juntos. Tem outros vídeos, tem lives aí que eu fiz também e a gente vai fazendo lives. Eu vou postando aqui para vocês verem um pouquinho também do meu trabalho, tá? Lembrando que se você quiser um manual, algo mais próximo de você, da linguagem mais fácil, do seu dia a dia, com dicas, vou deixar o link aqui embaixo do e-book que eu criei, tá? Para você poder estar aprendendo um pouquinho mais. E é legal você ter algo físico, não físico, mas algo mais palpável, assim, de informação, não só de vídeo, porque às vezes você procura, eu queria lembrar aquela dica, tal, e aí tem que procurar o vídeo inteiro, né? Em algo assim, em PDF, fica mais fácil de você encontrar, tá? E aí vou deixar aqui o link para você dar uma olhada também no meu e-book e dá uma chegada lá no Instagram, tá bom? Beijo, até a próxima!